A gente chamou essa atividade, né, com o doutor Alexandre Mandel. Ele é um advogado do movimento Somos Todas Professoras, né, tem alguma, vai explicar aí qual que é a história dele com essa pauta, né, da valorização dos auxiliares de educação, a relação que ele tem com a Lei 15.326. Acho que é importante, né, avisar que a reunião está sendo gravada, depois a gente vai replicar ela no YouTube, né? Então, para que outros servidores possam ter acesso. Então, é importante que todo mundo que está presente aí saiba, né, que a reunião vai estar gravada e vai ser disponibilizada em seguida no YouTube do Sincere. Alexandre, você tem mais uma pessoa pedindo para entrar, já entrou. Você quer começar? Pode ser. Então, tá. Pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite que foi feito. É um prazer falar com vocês. Tenho um carinho enorme pelo Sincege, pela luta do serviço público em Joinville. Tive o privilégio de atuar junto por um ano com vocês há algum tempo. E é bom a gente estar aqui de novo, tratando da questão do movimento Somos Todas Professoras, né? Que a partir da aplicação da Lei 15.326 de 2026, mas uma questão anterior, né, de longa data, e aí a gente pode resgatar historicamente, tem alguns pontos ali para a gente passar e dialogar com a questão atual, de como está se dando no âmbito municipal, porque é uma competência delegada aos municípios, né? Então, não sei se já desembesta falar aqui, Bruno, como que vocês pensaram, mas eu pensei uma fala aqui de em torno de uns 15, 20 minutos, se for o caso, e talvez eu vou tentando administrar aqui o tempo, e aí a gente abre para um debate, aproveitar, tirar dúvidas, estou à disposição. Eu acho que se tiver acordo de todo mundo, né, a proposta da dinâmica da atividade é que, acho que você pode falar 20 até, se quiser, 25, e aí depois eu faço uma fala complementar ali de uns 5, 10 minutos, talvez, só trazendo alguns pontos aí, atualizando a nossa luta da nossa campanha aqui. E aí a gente abre para o debate, né, para todo mundo se inscrever, falar, tirar dúvida, para no final a gente ter tempo de você também responder, né, e de eu também fazer uma resposta. É isso. Pode começar. Então tá. Bom, é o seguinte, gente, com todo o cuidado que a gente está tomando de apresentar, há um salto de qualidade no sentido organizativo dessa pauta que vem de longa data. A gente precisa resgatar alguns elementos para a gente chegar no mesmo patamar de entendimentos, mesmo que com uma linguagem diferente, né, se eu ficar muito aqui escorregando na perspectiva jurídica, tem uma dimensão pedagógica que vai atravessar isso, mas o que unifica é porque a gente está fazendo um trabalho da luta das mulheres trabalhadoras na unidade, né, nas unidades escolares que estão no chão da creche, que estão na educação infantil, e que tem questões gerais, e é verdade que tem especificidades municipais, e a gente precisa pensar de tudo que eu vou falar no aspecto geral, como que se encaixa para vocês. E aí em Joinville vocês vão analisando e a gente vai pensando junto. Mas vamos lá. Algumas coisas também muito rapidamente, mas que é importante recuperar historicamente. Na transição da LDB, pós-Constituição, então se a gente der um passo atrás, como é que funcionava com as crianças pequenas e os bebês antes de 1988? Era uma dimensão meramente assistencial. Então, era uma lógica do pai e a mãe que tinha um lugar para deixar as crianças e iam trabalhar. Era um direito, e isso na Constituição foi absorvido, é um direito da comunidade escolar, pai, mãe, responsáveis, de ter um lugar para deixar as crianças enquanto vai trabalhar. Só que isso se mostrou historicamente, e no processo de redemocratização das lutas democráticas que o Brasil passou no final dos anos 70, uma luta das mulheres trabalhadoras muito forte, seja de
acesso ao mercado de trabalho, de ampliação de direitos, etc., mas também de que esse lugar, onde literalmente as crianças eram deixadas, não era meramente assistencial. O trabalho que era realizado diretamente com as crianças, a partir das grandes vozes da educação, da pedagogia, se vai normatizar, então vai um processo de isso constar em direitos, nesse processo de luta muito grande, para garantir também que é um direito das crianças. E isso vai se expressar com a Constituição Federal em 1988 e logo depois com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Mas nessa transição, ainda antes de 88, há um grande acúmulo de lutas e debates, né, de que esse trabalho realizado diretamente pelas mulheres, e hoje mesmo permanece 98,7% de quem está nesse cargo são de mulheres, os dados do INEP pelo censo escolar. Então, é muito sintomático, tem toda uma discussão da presença masculina na educação infantil, especialmente de 0 a 3, né, na creche. Então, tem uma perspectiva que atravessa, que é importante para a gente fazer esse debate também. Mas o fato é que esse trabalho que é realizado passa a ser contemplado juridicamente, né, na sua estrutura do direito, como algo que as melhores e mais progressistas vozes aí da pedagogia apontavam. E eu estou resgatando e estou insistindo para fazer esse momento histórico, porque para dar respostas hoje, 30 anos depois da LDB, e com a vigência da Lei 15.326, a gente precisa retomar isso lá atrás. Então, nessa transição de 88, nós temos um processo de constitucionalização dos direitos sociais, uma série de direitos que são alçados ao texto constitucional, na grande pactuação que foi da transição do regime da ditadura civil-militar com a Constituição de 88. Entre muitas coisas, nós vamos ter um capítulo da educação. Isso é muito importante, porque das principais mudanças estruturais que passavam a ter, é que a educação infantil passa a compor a educação. E se a educação é um dever do Estado e é um direito da população, isso tem que ficar devidamente amarrado para que a educação infantil, então, seja entendida sobre esse prisma. É um direito das crianças educandas, é um direito da comunidade escolar e é um dever do Estado. Então, pela primeira vez na história do país, essa obrigação estatal de prestar o serviço educacional, garantir esse direito educacional, passa a estar no nosso ordenamento jurídico. Isso vai trazer uma série de obrigações na relação de deveres e direitos. Mas o que também vai ser importante? Que num pacto federativo que foi feito, tem uma responsabilidade da educação no âmbito federal, uma responsabilidade no âmbito estadual e municipal. E a educação infantil foi delegada para os municípios. Então, tinha um grande desafio de como que você vai estruturar para um país continental, marcado por profundas desigualdades, etc., uma estrutura que é delegada para os municípios para estruturar um quadro funcional com isso, mas com um paradigma nacional, porque juridicamente a competência para legislar sobre a educação é uma competência da União. Então, é a União que pode legislar no âmbito federal. Então, ela cria esse paradigma. Então, na transição de 88 para 96, quando vem a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal 9394 de 96. E é importante destacar isso, porque no meio, entre 88 e 96, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai deixar consignado o direito dessa criança e do bebê estar numa unidade escolar. Então, quando chega em 96, nós vamos ter uma concepção muito importante, que era sintomática à época, hoje pode parecer óbvio, mas a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, é um dever do Estado de 0 a 3 e 4 e 5, 0 a 3 creche, 4 e 5 para a escola, nos termos da LDB, e até hoje ainda tem uma certa confusão. Mas só é obrigatório a partir de 4 anos. É obrigatório o pai, a mãe, responsável levar, mas o dever do Estado é de 0 a 3. Aí tem discussão, 4, 6 meses, a depender dos municípios. Então, essa responsabilidade de ter e o direito da criança, hoje, desde 96, está consignado. Dito isso, tem a pergunta subsequente que é para a gente chegar no que nos interessa aqui, é falar, bom, mas e quem é essa profissional? Quem é essa que cuida e educa? Porque antes era só uma questão de cuidado, porque era sob o prisma da assistência social. Quando sai da assistência e vai para a educação, o que foi entendido? Que o cuidar e o educar são indissociáveis, vocês já ouviram falar isso 1000 vezes, né?
Mas então tem que ser coerente com isso. Então, se o cuidar e o educar são indissociáveis, o que significa? Significa que eu não tenho como ter uma profissional que cuida e uma que educa. Eu não tenho como dividir manhã e tarde. Porque se de manhã eu estou com uma criança de colo, eu estou educando, à tarde eu estou... O que eu estou fazendo? Então, por que divide recrear, cuidar e educar? Por que há uma tentativa de fazer essas divisões? Isso é por uma questão econômica, das prefeituras pagarem menos, de desmontar a política pública, de reproduzir uma disputa permanente nesses 30 anos, que teve avanços e retrocessos, contradições, disputas, para caracterizar, então, o que é o conceito do que é o quadro funcional na educação infantil, ou seja, quais são as profissionais, quais são os cargos que estão na educação infantil. Nessa historinha que eu estou contando, na transição com a Constituição Federal e a LDB, nós tínhamos, então, as crianças que lá estavam e saíram fisicamente, inclusive, as unidades que eram da assistência foram para a educação. E aí as profissionais. Normalmente, os nomes podem até mudar, mas era babá, pajem, o nome que tivesse. E pode ser que tenha as mais antigas aqui e tudo. Às vezes era babá, pajem, e que não exigiu a escolaridade. Isso é importante depois para a discussão de hoje, 2026. Concursos que eram de quarta série fundamental ao ensino médio. Só que elas foram reconhecidas como professoras, elas ficaram conhecidas como as professoras leigas, ou seja, eu reconheço como professora e ela é leiga por conta da escolaridade. A escolaridade é que ela não tinha, mas abriu um prazo e ela foi obrigada a fazer depois de 96, porque corretamente, se a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, quem está cuidando e educando tem que ser essas profissionais e tem que resguardar e garantir, de fato, esses direitos. Então, essa é a grande questão que a gente tem que pensar como estruturar para garantir que na educação infantil nós temos essas profissionais que estão cuidando e educando e que passam a ter o direito de estar na carreira do magistério, de ser considerado como parte da classe docente, e o que estava fixado só pode fazer concurso de professora. Só que foi assim? Não, porque na luta de classes, nas disputas dos direitos, nós vamos permanecer em disputa em relação a isso. Então, o que veio acontecendo? Houve uma primeira leva de municípios que fizeram essas adequações. O artigo 61 da LDB veio para dar conta em relação a isso. Só vai poder fazer concurso de professora. Então, a importância era de deixar consignado que não vai poder fazer concurso para os outros nomes. Então, eu reconheço a função docente desse cargo, que podia ser babá, página, o que fosse, abre um prazo para a escolaridade, e ela só é reconhecida quando ela cumpre esse duplo critério, e o município só ia fazer concurso para ser a professora. Só que os municípios não necessariamente fizeram isso, foram criando diferentes estruturas dentro desse quadro funcional, inclusive os dados acadêmicos e os dados do próprio MEC indicam que pós 2008, que veio a Lei Federal 11.738/2008, que é a lei do piso, houve um efeito chicote, uma resposta das prefeituras para falar, bom, eu estava com duas profissionais, que eram as babá-pajem lá, eu estou com as duas, são duas professoras, as duas estão reconhecidas, e agora veio a lei que tem que pagar um piso da carreira do magistério, as prefeituras reagiram falando, então, em vez de ter duas, eu vou ficar com uma e crio um outro cargo. Ou a cidade que ainda não tinha reconhecido, deixou de reconhecer, e foi criando um grande imbróglio, e para acelerar aqui a apresentação, hoje o que a gente verifica é que tem 4 grandes tipologias de como está estruturada a educação infantil no Brasil. Nós temos cidades onde só tem a figura do cargo, com o nome que tiver, educadora, ADI e tal, e é um cargo, então, que, obviamente, se a gente estivesse fazendo a reunião com a prefeitura aqui, às 9h30 da manhã, às 3h30 da tarde, a gente fala, para e vamos lá, tanto na creche quanto na pré-escola. Os dados mostram que é mais na creche, que não tem a figura do profissional reconhecido como docente, não tem a professora. Tem cidade que não tem, tanto na creche quanto na pré-escola. Então, esse é o bloco 1, é o mais explícito para caracterizar a atividade docente. Vou usar a mão aqui num outro extremo, então esse aqui foi esse que eu falei. Agora vamos para um outro extremo. Num outro extremo, nós temos cidades que têm a figura do professor da professora, e o detalhe, só professor e professora, manhã e tarde. Então eu posso ter 2, 3 por sala, e isso está resolvido. Essa cidade está certinho. Isso representa 5% dos municípios do Brasil. E normalmente
ainda é dividido creche e pré-escola, mas tem a figura do professor, da professora em todas as salas, mas o detalhe é só professor e professora. E tem cerca de 15% de municípios que têm, então a gente vai discutir a situação de Joinville, mas que tem professor manhã e tarde em todas as salas, mas tem junto um outro cargo, com o nome que tiver. Tem cidade que esse cargo fica meio período junto, então vamos chamar, para não usar os de vocês aí, um nome X. O pior que eu já vi hoje, até hoje, porque são mais de 70 nomenclaturas no Brasil. Estimuladora. Então tem uma estimuladora que de manhã fica junto com a professora e à tarde fica sozinho. Então tem essas cidades que vão criando essas manobras. E essa é o terceiro, no meu 4 modelos aqui, é o terceiro que vai dividindo. E o quarto seria uma consequência dessa, que são as cidades onde caracteriza o termo de professora regente. Mas veja, você não prestou concurso para professora regente, você prestou concurso para professora, ponto final. A regência é uma forma como o município encara esse cargo. E se ele coloca como regente, ele está presumindo que vai ter um outro cargo. Alguém dirige, alguém é a professora. E aí tem um outro cargo que não é docente, que não é a professora, e vai ficar como apoio desse trabalho. A pergunta que a gente começa a problematizar é sobre o prisma jurídico. Onde está a previsão, qual o artigo da LDB que permite isso? E veja, estou dizendo aqui, a LDB. A LDB não prevê essa divisão. Porque justamente ela tem que ser coerente. Se o cuidar e educar é indissociável, não é um projeto pedagógico, ou como as prefeituras tentam dizer, é objetivamente dos cargos que lá estão. Então, as prefeituras começaram a manobrar, e ao criar a figura da regência, qual é o resultado? Tem cidades, então, desses 4 modelos que eu estou falando, que tem uma professora regente por unidade escolar, ou às vezes até por bairro, ou por distrito, ou seja, não fica com cada sala e cada turma, é mais grave ainda. Bom, dito nesse contexto, e todo mundo já deve estar pensando como é que chega para discutir Joinville, eu preciso só dizer que nesse processo de luta, há 30 anos tem gente lutando que tem que reconhecer a função docente, como é que a gente encaixa, como é que a gente prepara os enquadramentos, como é que a gente discute as estratégias que têm que ser feitas para resguardar e garantir a função docente do cargo. Por que tem essas divisões, etc. Na educação, nas faculdades de pedagogia, nós temos um elemento básico, que também é fundamental, que a docência na educação infantil, ela é necessariamente uma docência compartilhada, e não uma docência hierarquizada. Ou seja, de novo, se o cuidar e educar é indissociável, eu não crio uma hierarquia. Então, veja do jeito que eu estava falando aqui da professora regente, não se justifica essa diferenciação, porque a docência é compartilhada e não hierarquizada. Eu estou compartilhando sem hierarquia, que era o que eu estava contando lá da professora Leida. Bom, nessas disputas, eu falei do efeito chicote de 2008, o artigo 61, em 2009, já tinha passado por uma primeira alteração, que era para deixar explícito, afinal, quem é que cuida e educa, como quem é esse cargo, por que a educação infantil continua com essa fratura, né? E tem uma dimensão do financiamento. Quando eu falei que é um pacto federativo delegado uma competência para o município, nós estamos falando aqui com as servidoras municipais. São servidoras municipais, prestaram concurso de Joinville, e estão a serviço, né, do ente público municipal, porque a educação infantil é competência no âmbito municipal. E por que isso é importante destacar? Porque a União, o âmbito federal, tem uma competência privativa para legislar sobre a educação. Mas é verdade que cada município é o ente responsável para legislar a sua realidade municipal. E com lutas, tanto é que Joinville pode ter uns direitos, Blumenau tem outros, Floripa tem outros, São Paulo tem outro, Campinas tem outro. Mas tem um paradigma federal. Na educação é a mesma coisa. Então, o município não pode fazer tudo da sua cabeça. Ele foi fazendo nesse parâmetro. Mas é verdade. Os órgãos de controle, nós não temos ilusão no Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, são pontos de apoio que, a depender, a gente pode usar, mas eles chancelaram por 30 anos esse desmonte. Isso precisa ficar bem consignado. Então, esse é o contexto, é o diagnóstico. E o que passou a acontecer? O movimento Somos Todas Professoras
passa a ser, né, o que é o movimento? Ele passa a ser uma organização de lutas que estão acontecendo em diferentes cidades, começa na região metropolitana de Campinas, usa como ponto de apoio atividades na Alesp, politicamente, né, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, começa a construir uma luta mais ampla, começam a se juntar, começam a fazer o debate junto com os sindicatos, começam a preparar essa pauta, problematizando, e a partir disso, começa mais em São Paulo, mas expande, hoje está em mais de 400 cidades, em 22 estados, fazendo a seguinte discussão, mas se o cuidar e educar é indissociável, se a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, por que o meu concurso não é caracterizado como atividade docente? Porque ele, de forma, né, de propósito, ele chama Movimento Somos Todas Professoras, porque todo mundo já ouviu, quer ser professora, preste concurso de professora. E nada impede, eu vou lá e presto, a questão não é essa. A pergunta é, por que o município criou o meu cargo de ADI no município? Por que o município criou o meu cargo de auxiliar de educador? Por que o município vai criando essas diferentes desestruturações ao invés de estruturar? Então, esse é o debate político de fundo de discutir, afinal, qual o modelo de educação, qual é a estrutura que está colocada, quais os debates que estão postos. Nessa luta do movimento, com várias cidades, em São Paulo, isso vai ganhando muita força, a gente constitui o Observatório da Educação Infantil, começa a denunciar, articular, mobilizar as servidoras. Fruto disso, a Luciene Cavalcante, que é supervisora da educação infantil na rede municipal da capital, né, São Paulo capital, ela é eleita deputada federal e a primeira tarefa dela, ela faz uma audiência pública no dia 8 de maio de 2023, e a gente apresenta um projeto de lei para fazer o debate. Esse projeto de lei vai passar na Câmara, tanto na Comissão de Educação, quanto na Comissão de Constituição e Justiça, e depois vai para o Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Educação, tudo por unanimidade, todos os partidos, todo mundo aprovando. O que diz esse projeto? Que vai virar a Lei 15.326, porque é aprovado em dezembro no plenário do Senado, então ela passou por todo o Congresso e o Lula sancionou no dia 6 de janeiro de 2026. O que diz essa lei? Ela é uma lei curtinha, é uma lei de uma página. São 5 artigos. O primeiro delimita na educação infantil e o último, aquela coisa de praxe da entrada da vigência. Ele tem 2 artigos que são praticamente iguais, que é o artigo 2º e o artigo 3º, que faz uma adequação na redação do artigo 61 da LDB, Lei Federal 9394 de 96, e no parágrafo 2º, artigo 2º da 11.738, a lei do piso, lei 2/3, 1/3. Por que lá? Porque é onde fala sobre função docente. Então, precisou ir lá para colocar basicamente um entre vírgulas para dizer, independente da nomenclatura, tendo a função docente, que é a interação com a criança. Veja, função docente não é só planejamento e os registros e as avaliações. É também, mas não só. O que caracteriza a função docente é a interação direta com as crianças. Porque na educação infantil é a docência compartilhada, que é diferente do fundamental e do médio, onde eu posso ter uma professora com uma lousa, uma salona gigante, com uma turmona. Na educação infantil, não. A educação infantil é o chão, é a tinta, a música, o colo, o banho, são essas atividades que caracterizam a atividade docente. Logo, se a minha interação é o que caracteriza, o que diz agora a lei para deixar mais explícito o artigo 61 da LDB e o parágrafo 2º da 11.738, que independente da nomenclatura, porque a gente viu que tem 70 nomenclaturas diferentes, e independente dessa estrutura que eu falei dos 4 jeitos, tem que ser reconhecida a função docente. Alguns, é verdade, são mais explícitos, outros menos, mas todos são docentes, e por isso somos todas professoras. Então, nós defendemos que o cargo tem que ser reenquadrado, ele tem que estar enquadrado dentro da carreira do magistério, como parte da classe docente, porque as nossas atividades são inerentemente lúdicas e recreativas, atuamos diretamente com as crianças e devemos ser reconhecidos. Nesse processo, onde a gente teve o êxito de fazer a Lei 15.326, nos últimos anos, a gente já tinha feito várias leis municipais. Várias cidades já tinham feito o reconhecimento, com diferentes instrumentos jurídicos. Essa lei veio ajudar a deixar mais explícito. Essa lei está vigente? Sim. Se você entrar agora, ou no final da reunião aqui, vai no Google, põe LDB,
vai lá no artigo 61, vai estar lá escrito, colocando um parênteses. É o artigo 61 escrito, redação dada pela 15.326. O parágrafo 2º do artigo 2º da 11.738, mesma coisa. Então, hoje, se a gente perguntar se a Prefeitura de Joinville está cumprindo a LDB, nós podemos encher a boca para dizer não, porque não está cumprindo o que está lá. Agora, essa lei ganhou tanta força e essa pauta está tão forte que os municípios não estão questionando, eles não estão tendo força para dizer essa lei é ilegal, essa lei é inconstitucional. Eles estão fazendo os seus lobbies, suas articulações, mas eles não estão podendo fazer o combate. Locais que tentaram fazer isso estão perdendo. Então, por exemplo, houve uma associação de municípios do Rio Grande do Sul que entraram judicialmente, uma associação, um consórcio de prefeituras, pediram a suspensão da obrigação do município de aplicar a lei no município, e perderam judicialmente, porque a lei está vigente, tem que cumprir. Cada aspecto que eles tentaram combater, eles foram derrotados, e tem uma manifestação muito importante da Advocacia Geral da União, uma manifestação muito importante no Ministério Público Federal nesse processo. No meio dessa luta, inclusive com as audiências públicas do projeto de lei 2387/2023, que virou a lei 15.326, nós construímos uma relação de 8 anos e que se reforçou nesse processo com o Conselho Nacional do Ministério Público no órgão especializado de educação, a Comissão Permanente de Defesa da Educação, que é um espaço de disputa também, mas um órgão especializado em educação que está reafirmando que não é transformação do cargo, que tem que ser reconhecido, etc. A AGU vai falar agora, depois da lei 15.326, tem que se aplicar, a lei está vigente, então, mas está tendo uma associação de prefeituras falando, muito legal a lei, saúdam a lei, a Undime, a União das Diretorias Municipais de Ensino, a Confederação Nacional dos Municípios, mas falam, mas essa lei não se aplica no nosso município porque usam basicamente duas coisas. Uma é, eu já tenho professor. Então, se eu já tenho professor, essa lei não se aplica aqui. Essa lei é para a cidade que não tenha professor. Lembra que eu falei dos 4 jeitos? Então, eles querem interpretar que só se aplica quando não tem nenhum professor, nenhuma professora. A segunda questão que eles tentam usar é falando, o concurso não exigiu escolaridade. Então, se o concurso não exigiu magistério ou pedagogia, eu não posso enquadrar. Por que esses 2 principais argumentos estão equivocados? Sobre a escolaridade, precisa ter magistério ou pedagogia para ser enquadrado? Sim. Mas a análise desse enquadramento, a análise da escolaridade, é no momento do enquadramento, e não do edital. Porque senão, acaba chancelando a abusividade por 30 anos, que o município fez o concurso errado. A culpa é do município, não é da servidora. Então, nós temos a servidora A. Ela é do cargo de vocês, e que não exigiu a escolaridade, ela vai abrir um prazo, que ela não fez por 1000 motivos da vida, vai abrir um prazo, ela faz. Quando ela fizer, ela pode ser enquadrada. A outra colega, por 1000 motivos da vida, fez a pedagogia, fez especialização, ela vai ser enquadrada imediatamente. O outro argumento, que é sobre eu já tenho professora, então eu não vou enquadrar, por que não merece prevalecer? Porque, diferentemente do que eu contei da história lá das professoras leigas, inclusive isso do prazo, para esse ponto anterior que eu mencionei, mas se eu estou reconhecendo a função docente, eu não estou hierarquizando, porque a LDB não prevê e pedagogicamente não se sustenta, é uma docência compartilhada e não hierarquizada. Então, se é verdade que ela é menos explícita quando não tem a figura do professor, professora, não é porque eu tenho que eu deixo de ter a minha interação direta. E isso não é uma briga com a professora, com o professor. E aqui falando, inclusive, com o sindicato, que também representa as professoras e os professores. Nós não estamos falando o seguinte, viu? Aqui está a atribuição de professora, aqui está a atribuição do nosso cargo. Elas são distintas. Isso não é o problema. Porque são concursos distintos. Agora, o que a gente está falando daqui está a professora. Está aqui, legal, deixa ela aqui. Nós aqui, as nossas atribuições, e no caso de vocês, que inclusive tem mais de um cargo, os nossos cargos que estão aqui, a gente está querendo discutir qual a atribuição nossa. As atribuições compõem um escopo que caracteriza a atuação direta? Sim. Ele não é o cargo de corredor, que está externo à sala, que tem uma série de direitos legítimos, mas eles não são docentes, porque eles não estão com atuação na sala, na turma. Então,
cozinheira, merendeira, o nome pode mudar, inspetor, os cargos que são externos à sala. Quem está na sala com a turma tem que ser reconhecido na sua função docente. Para concluir, nesses momentos de disputa que tem tido, a gente está muito convencido. Não adianta ir para o judiciário entrar com ação, não adianta individualmente alguém buscar, porque é uma coisa que vai resolver para o cargo, para a estrutura. Então, a luta que o movimento Somos Todas Professoras está fazendo é organizar a comissão, ter o sindicato como ponto de apoio, construir a luta que vocês fizeram, vocês estão fazendo, teve paralisação, tem abaixo-assinado, carta aberta à comunidade escolar, pai, mãe, carro de som, outdoor, fazer a passeata e a paralisação, construir esses processos, porque não é assim, né, e já resolve, tem que construir. Tem inúmeras iniciativas que têm se construído como ponto de apoio, ir na Câmara, fazer audiência pública, fazer roda de conversa e debate como essa que a gente está fazendo. Então, não é inventar a roda, né, não é mágica. Então, diferentemente de outras figuras, outros movimentos, ou outros advogados e advogadas, tal, não, tem a solução mágica, entra com ação, resolve, tal, individualiza, induz ao erro, tal. Então, o que a gente está falando tem que fazer a luta na esfera administrativa, cobrando a prefeitura. Mas isso significa ilusão do que a prefeitura vai fazer? Não. E não teve nenhuma prefeitura que falou, nossa, que maravilha, a lei 15.326 de 2026, era tudo que eu queria, eu vou fazer, nenhuma. E se olhar mais de 5 mil municípios, é pouco, mas nós conseguimos em 6 meses aprovar mais de 60 leis no Brasil, fazendo essa adequação. E, de novo, não foi nenhuma cidade que foi 1000 maravilhas, mas foi um acúmulo, um processo de luta. É possível. Ainda é pequeno esse número, se a gente olhar no todo. Mas significa que tem processos de luta que estão há muito tempo, que vão amadurecendo, que estão construindo isso. Então, eu vou passar a palavra para dizer o seguinte, do que eu tive dos informes de vocês, eu acho que está fluindo bem, está caminhando, vocês estão tocando. Agora, quem está todo dia na unidade escolar, é muito tempo, 7 meses de vigência da lei e não aplicação. É verdade, e me solidarizo. Ao mesmo tempo, e não quer dizer que eu concorde, mas para o direito é pouco tempo, 7 meses de vigência. A lei está sendo ainda construída e disputada. Agora, a gente não pode pegar um atalho, porque vai ser um tiro no pé. Vamos no Tribunal de Contas, vamos no Ministério Público, vamos... Eles não têm sido necessariamente favoráveis, tem que tomar cuidado. O Tribunal de Contas analisa as contas. Por que ele vai interpretar juridicamente? Então, cuidado, que tem estados onde o Tribunal de Contas está usurpando a sua responsabilidade, e criar uma expectativa em alguém que, historicamente, não está para defender a estruturação do serviço público, os direitos sociais, o direito das mulheres trabalhadoras, né? Então, muito cuidado. No Ministério Público também, muito cuidado, porque tem uma compatibilização em disputas no Ministério Público, cada promotoria. O que a gente está se apoiando é que tem um órgão especializado da promotoria, da educação, que nos ajuda, que tem uma posição alinhada com o que a gente está defendendo, porque mostra quem trabalha com o tema do direito educacional, quem defende essa estruturação da política pública educacional, tem esse mesmo entendimento. Então, eu acho que paciência revolucionária não quer dizer passividade, né? Então, paciência de entender que é um rito, que é um processo dificílimo, de um combate brutal, mas que tem os seus passos, e a gente está construindo, acumulando força, construindo, expondo contradições, organizando, né, porque contra essa dispersão, que é uma coisa que hoje, né, rede social, contra a dispersão, organização, precisa organizar a pauta, acumular força, demonstrar isso com a população, porque, né, as prefeituras tentam jogar a população contra servidores públicos em todas as áreas e também na educação infantil, e mostrando como, na verdade, essa pauta é legítima. E o desafio de falar, nós não estamos competindo com a professora no sentido de roubar espaço, não vai escolher antes, processo de atribuição, cabe todo mundo, faltam profissionais. E aquela pessoa mais aguerrida, que bate no peito, que defende a carreira do magistério, às vezes vai lá e escorrega e fala, mas eu não acho justo, porque eu prestei o concurso de professora. Que legal, amiga, tranquilo, legal que você fez isso. Se eu quiser, eu também faço. A questão não é essa. É como a gente junto vai mostrar que tem espaço para todo mundo. Mas daí você vai escolher antes, porque você tem mais tempo. Não, o processo de atribuição é para cada cargo. Você não vai juntar com a professora que já tem na rede. Isso não pode. Mas eu sou parte da classe docente, mas sem juntar. Agora, de fundo, tem uma discussão, e de forma tranquila também dizer, com as professoras, com os professores, estão há anos fazendo uma dinâmica de trabalho, contando com esse outro cargo junto.
Se é numa canetada, no dia seguinte, obviamente, vai dar problema, porque essa professora, ela estava acostumada de ter um cargo hierarquicamente inferior, onde ela fazia umas coisas, por exemplo, e normalmente não faz troca, não dá banho, etc. E aí no dia seguinte ela vai ter que fazer, então isso ela luta contra, porque dela não quer que aprove a lei e tal. E a gente fala, calma, não, você não precisa, você deveria, tal, mas a gente entende que historicamente você não fez, e a gente não quer que a partir do ano que vem venha fazer numa canetada e resolva. Vamos construir isso, e tem alternativas a fazer isso. Então tem cidade que pega essa professora que hoje já está de 0 a 3, vamos colocar ela só de 4 e 5, porque daí às vezes resolve um pouco dessa dimensão do cuidado que é menor, de 4 e 5, porque as crianças estão um pouquinho já maiores. E deixa nós, sendo reconhecida, fica de 0 a 3. Então tem alternativas para minimizar esses atritos. E a última coisa muitas prefeituras estão falando, essa é uma lei eleitoreira e tal, tal, tal. O Lula sancionou uma lei que foi aprovada por unanimidade. Então, isso não é a gente que fala que é uma lei que o Lula fez aos trancos e barranco, não é uma coisa assim. Agora, foi importante, ele foi lá e sancionou, porque ele foi muito pressionado para não sancionar. Mas ele sancionou uma lei que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Então, o prefeito a prefeito, o vereador a vereadora, que fala que é uma lei oportunista, que é uma lei eleitoreira, etc., fala, viu, o seu partido votou, o Novo votou, o PL votou, a autora é do PSOL, é verdade, tem gente do PT que apoia e tal, mas não é, por vários fatores, e que não vou entrar aqui, é uma lei que acabou unificando todo mundo. Agora, então não usem esse discurso, que tem gente que vai lá e coloca isso. Então, da nossa parte, é uma lei que veio para resolver. E aí o último elemento é da questão de recursos. O município vira e fala o seguinte, eu só vou fazer essa lei se vier um recurso. A gente defende que tenha um aumento do Fundeb e outras formas de financiamento pelo custo aluno qualidade, tem vários debates, eu tive há 2 semanas em Brasília justamente numa audiência pública debatendo isso, está lá público, tem um monte de gente boa, qualificada debatendo isso. Agora, vocês estão aqui com o Sinseg, quando entra com uma ação, vocês entram contra o Fundeb ou é contra a prefeitura? É contra a prefeitura. Quem é responsável por pagar servidor público municipal? A prefeitura. O Fundeb é um complemento. E é verdade que muitas vezes 100% do valor é usado para pagar folha. É verdade. Mas a responsabilidade é do Poder Executivo Municipal. Então, o Poder Executivo Municipal não pode condicionar. Se vier mais verba, se viesse uma específica para fazer enquadramento, maravilha. Mas não é isso. Agora, isso é diferente de dizer uma coisa. A lei foi sancionada dia 6 de janeiro de 26. O orçamento de 26, obviamente, já estava previsto, porque a aprovação é no ano anterior. Então, aprovou em 25 o orçamento de 26. Tudo bem. O município não faz aditamento e complementação, suplementação, todo o diário oficial eu ponho a mão no fogo que o município de Joinville vai lá e faz, porque é assim que funciona o orçamento público. Eu tenho uma estrutura e eu tenho uma margem para mexer, além de ter uma margem de folha. Quanto eu posso gastar de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, que a gente tem todo um debate sobre a lei de responsabilidade fiscal, mas o fato é que, se eu tenho margem de folha e eu tenho orçamento, eu tenho um poder-dever de cumprir. É uma questão bem juridiquês, mas assim, e sem ilusão, mas a administração pública tem o dever de legalidade. Então, quando ele fala, eu só vou pagar se entrar com ação, porque se vier decisão judicial eu cumpro. Nossa, você foi eleito para ficar todo dia, sentar ali na cadeira e falar, que decisão judicial eu vou cumprir? Não, você está gerindo a cidade, você está resolvendo os problemas, você está efetivando a política pública, ou você está destruindo a cidade, você está... Então, você está lá para resolver isso. Então, o que a gente tem que cobrar? Que a administração pública está adstrita à legalidade. Então, ela tem que cumprir a lei. Óbvio, se fosse tão simples assim, estava resolvido. Judiciário, Ministério Público, que eu estou tudo aqui falando é que não, que é um problema político, da vontade política, de uma disputa política, não só olhando nos olhos aqui de vocês, no sentido de cada uma que está nesse cargo, de cada pessoa que está exercendo isso, mas das crianças educandas, de qual a estruturação do quadro funcional, afinal, qual modelo de educação infantil é adequado para atender a qualidade dessas crianças, com quais profissionais, com quais direitos, com qual valorização. Então, tenho direito a 2/3, 1/3, porque obviamente melhora o atendimento à qualidade, né, às crianças educandas. Eu tenho direito a uma carreira, a uma valorização salarial, a estar como parte da classe do magistério, porque meus deveres são docentes e melhora essa dinâmica de trabalho, as condições de trabalho, mas não é uma pauta só nossa, enquanto servidora. Então, são esses pontos, a gente está num momento muito intenso de disputas, e a partir desse contexto geral, do que eu consegui acompanhar de vocês
em Joinville, muitas de vocês que tinham me mandado mensagem individualmente, pelas redes sociais, eu falava, ó, vamos fazer uma reunião coletiva, vamos fazer uma reunião com o pessoal do sindicato, porque a gente tem que apresentar isso e pensar quais as estratégias. O sindicato representa, não só, né, legalmente, legitimamente, o movimento tem uma posição política muito clara, muito definida. A gente é ponto de apoio da luta que está acontecendo nas cidades, não substitui. É um ponto de apoio à luta, então não é de judicialização, é um ponto de apoio por trabalhar especificamente com esse tema, trocar as percepções, né? E estamos, enquanto movimento, à disposição para que a luta de Joinville avance. Eu acho que teve falas atravessadas, eu vi de uma vereadora que acho que bem intencionada, mas foi no MEC, e aí falou, essa lei não se aplica para o nosso, uma posição equivocada, porque reproduz algo que não é o que está disposto, né, meio levou de bandeja isso e não acabou não fazendo o enfrentamento que tinha que fazer, isso deu um rebuliço gigante em Joinville e em outras cidades, e nós combatemos, gravamos vídeos, etc., rebatendo o equívoco que está colocado. Agora, dentro do MEC também tem essas disputas, sem dúvida nenhuma. Agora, não pode sair de lá alguém que está apoiando a luta e falando, então vai. Por exemplo, se a prefeitura apresentar amanhã que ela quer dobrar o salário e vai reduzir a jornada sem redução do salário, nós somos favoráveis? Sem dúvida. Não é esse o problema, não é incompatível. Mas o prefeito apresentou isso? Não, que eu saiba não, e nas cidades e vários lugares não. O que a gente está falando é que não é incompatível. Só que no dia seguinte, não vai continuar a luta pelo reconhecimento da função docente? Vai. Porque eu melhorar o salário de vocês, eu não estou aplicando a Lei 15.326. Eu reduzi a jornada, é ótimo, melhores condições de trabalho, é digno. Hoje tem toda uma orientação para o trabalho ali ser de 30 horas. Mas uma coisa é 2/3, 1/3, outra coisa é a redução da jornada. Então, explicitar isso e construir pontos de apoio é como o movimento tem feito isso e estamos à disposição de vocês para a gente pensar. Então, fazemos aí uma rodada, se eu puder depois elucidar mais algum ponto, mas seguimos firme na luta aí. Parabéns pela luta que vocês estão fazendo, parabéns ao Sinseg e às servidoras que estão acompanhando, inclusive algumas mais diretamente lá no Somos Todas Professoras. Obrigada, Ale. Então, eu não fiz uma longa apresentação, porque eu acho que a apresentação que o Alexandre fez aí, né, do histórico que ele tem com essa luta, né, com essa demanda, é melhor, né, feita por ele do que feita por outra pessoa. Quem chegou depois, né, estou explicando aqui, vou reexplicar a dinâmica que a gente pensou, né, então, essa reunião ela está sendo gravada, depois a gente vai publicar ela no YouTube do Sinseg, né, para ficar disponível para mais pessoas que não puderam estar presentes aqui. Eu vou fazer uma fala agora de 3 a 5 minutos, explicando, né, eu gostaria, inclusive, de ouvir antes, para a gente entender, assim, em que ponto de compreensão da campanha que cada um está, né, em que posição cada um está, mas eu vou fazer uma fala inicial, rapidinha, e daí depois a gente abre para que cada um fale um pouco, né, tire suas dúvidas, e aí depois eu respondo as questões aqui do sindicato, né, do que a gente está planejando, do que a gente conseguiu até agora, e o Alexandre responde, aí o doutor Alexandre responde o que ficar de dúvida levantada compete mais a ele, tá? Eu quero pedir desculpa que às vezes eu me ausentei da frente da câmera porque eu tô com o meu bebê aqui, né, tô cuidando dele, então, mas estava ouvindo tudo, e talvez em alguns momentos eu tenha que fazer o mesmo movimento. Então, assim, aqui em Joinville, a gente está no terceiro caso ali que o Alexandre coloca, né? A gente tem professor em tese, né? A gente tem um professor por cada turma, responsável por cada turma, um professor regente, talvez, né? E a gente tem auxiliares, né? Mas tem muita falta de auxiliares, né? Falta de professor, auxiliares desempenhando funções de professor, mas oficialmente, né, toda a turma do CI tem um professor regente e 2 auxiliares, nos casos dos berçários, 1, 2 e maternal 1 e 2. E daí tem auxiliar também, né, para as crianças com necessidades especiais, né, que também entra isso no CI, então tem toda essa questão. Tem o auxiliar de educador, ele pode atuar tanto no CI, né, o mesmo cargo, aquele que atua no CI e aquele que atua como educação especial. E a gente
avançou ao longo da campanha, ao longo desses meses, no discurso da prefeitura, porque no primeiro momento, o primeiro dia de aula começou com o secretário de Educação fazendo uma live, dizendo que esse é o argumento que o Alexandre colocou. Em Joinville não se aplica porque nós temos um professor. Né? Então, nós não cabemos ali naqueles municípios que só tem auxiliar, que só tem educadora, que só tem ADI, né? Nós não cabemos nisso porque nós temos um professor em cada, responsável por cada turma, né? Por cada turma. Esse foi o primeiro argumento. Depois a gente foi numa comissão de educação na Câmara, e aí o argumento foi que não era possível juridicamente, porque não era possível transpor o cargo. Né? E nós explicamos que nós não estávamos reivindicando transposição de cargo, a gente estava reivindicando enquadramento. E agora, por último, a prefeitura diz que não tem dinheiro para fazer. Né? E aí, essa questão do não tem dinheiro, eu queria ir para esse caminho, né? De que a gente sabe que tem dinheiro, né? A gente contratou uma pesquisa econômica do município de Joinville. A gente conseguiu um compromisso da prefeitura na última campanha salarial de revisar todas as carreiras do município até 2028, ou seja, dentro desse mandato. E como o Alexandre colocou, né, o que a gente precisa é que eles assumam o compromisso de que vão aplicar a lei. Só um pouquinho. Que assumam o compromisso de que vão aplicar a lei. Mas não... isso não quer dizer que precisa ser imediatamente, né? Tem o planejamento do ano que vem, do outro ano, né? E, inclusive, essa divisão que tinha inicialmente entre a categoria, de alguns professores dizerem, a gente não tem acordo, que seja assim, porque o auxiliar não faz planejamento, ele não faz isso, ele não faz aquilo, então ele não, né, não fez concurso para isso. Enfim, esses argumentos a gente tem rebatido com a questão de que o município tem um compromisso de revisar todas as carreiras. É óbvio que um trabalhador de nível técnico, né, ele não pode ganhar dentro da revisão das carreiras o mesmo que um trabalhador de nível superior. Então, se a gente tem auxiliares que entraram com magistério, né, e elas vão ficar no magistério, elas vão ganhar um valor. Aquele que tem nível superior vai ganhar outro valor, acima do piso, né? O piso nacional da educação é um piso, não é um teto. Né? Então, a gente pode revisar as carreiras de um ponto de vista que valorize todo o magistério, porque a gente, assim como imagino que seja na maior parte dos municípios, a gente a profissão de ensino de nível superior, os professores, menos valorizados dentro do serviço público, né? A gente é o que menos ganha. Então, a gente precisa lutar por uma valorização conjunta. Então, essa é a questão que a gente está argumentando, né, para tentar unificar aí os professores junto dessa luta. Só que, né, aí entra a questão da força que a gente tem, só um pouquinho, da força que a gente tem enquanto categoria. Né? A gente arrancou esse compromisso na campanha salarial, mas a gente fez uma paralisação com cerca de 500 servidores, né, que conseguiu alguma coisa. Mas a gente não mediu que não tinha força para fazer uma greve, que não tinha força para isso. Né? A gente chamou outras reuniões, participamos de audiências públicas e tudo mais, mas uma das carreiras, né, de todas essas, a primeira carreira que estava sendo revisada, só um pouquinho, filho, a primeira carreira que estava sendo revisada, que era dos agentes administrativos, né, que não faz parte do magistério, mas e que teve uma proposta da prefeitura, no meio do jogo a prefeitura disse, agora não tenho mais dinheiro para cumprir a própria proposta que ela mesma tinha feito. Ou seja, né, o que vai levar a gente a garantir o respeito da prefeitura em relação às nossas demandas, às nossas reivindicações, é a nossa luta organizada, é a presença massiva, né? Então, é a construção, e acho que esse debate tem que passar por isso, né? De como a gente vai construir para aumentar as nossas forças, como o Alexandre falou, politicamente, para daí conseguir pressionar a prefeitura
a fazer, porque tem todos os meios, né? Os 60 municípios já mostraram que tem todos os meios para que isso seja feito. Né? A questão é a vontade política, e a vontade política ela vai precisar da nossa força desse lado aqui para fazer o governo ter vontade política de cumprir a lei. É isso. Quem gostaria de falar? Posso falar, Bruna? Sim. Andréia. Só para o Alexandre saber, você até comentou ali sobre o que ele falou muito sobre o CI, né? E sobre creche. Então, nós que somos do fundamental, tanto um como dois, o nosso trabalho é bem pedagógico, sabe? É muito pedagógico, por sinal, né? Então, as adequações, adaptações, as próprias provas nacionais, ou a própria prova do CAED, né, que é do município, é a gente que aplica para o aluno. Então, quando vem essas provas, os alunos atípicos, eles precisam ir para uma sala separada, é auxiliar que vai junto, é a auxiliar que acompanha. Então, o nosso, é só para eles saberem assim, que é bem pedagógico das auxiliares do fundamental. Só isso, Andréia? Só para que tu comentou lá, porque ele falou muito de CI, né? E sobre creche, CI e tal, assim, daí faltou a partinha, mas tu deu a pinceladinha ali só para entender, para ele saber, assim, que aqui a gente tem essa parte pedagógica, né, auxiliar que trabalha no fundamental, né, que são dos alunos atípicos. Então, lógico, tem toda aquela rotina, a gente tem que ajudar na locomoção, né, eu digo no geral, mas é bem pedagógico o nosso trabalho, e que nem você falou ali também, a gente sabe que não é para amanhã, né, a gente sabe que é tudo uma luta, mas estamos aí, né, participando sempre, participando das reuniões, e aqui agora, e é aquela esperança de sempre, assim, sabe? A gente continua na esperança, porque é aquilo, somos todos magistérios, sabemos, né, do nosso trabalho, e estamos aí na luta junto com o sindicato. Mais alguém gostaria de falar? Podem mandar dúvidas no chat. Quer comentar essa questão, Alexandre, enquanto os outros vão criando coragem de falar? Vou sim, até te levantar a mão, mas daí eu pensei, depois eu respondo tudo de uma vez, mas vamos aproveitar. André, é importante você falar para eu puxar um gancho o seguinte. A educação infantil, ela tem uma delimitação muito objetiva da caracterização do trabalho. E a Lei 15.326, porque estou de forma muito tranquila apontar isso, porque está no artigo 1º da lei, ela veio para dar conta de uma questão específica que é da educação infantil. Dito isso, qual é o problema estrutural? O cargo é tão precarizado de vocês, e assim em várias cidades, que eu tenho esse mesmo cargo que eu atuo na educação especial. E na educação especial, eu transito até para o outro segmento, do fundamental. Então, o seu trabalho na atuação direta com a criança da educação especial caracteriza a atividade docente, ponto. Isso para nós também é muito tranquilo com isso. A questão é se usa-se essa lei ou demais referências legislativas que tratam da educação especial. E é toda uma polêmica e uma fundamentação à parte, que se combina nesse caso. Então, o que a gente tem que discutir em situações igual de vocês, que eu trabalho também em outros municípios assim, etc. Nós temos um cargo onde eu posso ficar diretamente com as crianças de 0 a 3, eu posso ficar diretamente de 4 e 5, e eu posso estar na educação especial com essa faixa etária, mas eu também vou, com esse mesmo cargo, transitando para o fundamental. E por que isso nós defendemos que está ilegal? Porque esse trabalho, e que é apaixonante, pode gostar, etc., ele é oriundo, o direito dessa criança, por isso que não é nenhum preconceito, é ao contrário, o direito dessa criança é ter um profissional devidamente habilitado no concurso para exercer essa atribuição. O que a gente tem brigado? Se o município não fez, ele pode reconhecer. E na educação especial, havia uma grande discussão
se também tem que ser só professor da educação especial, os nomes podem mudar, se com a sigla de PAEE, mas é um cargo de professora, ou é um cargo que vai ser reconhecido como um cargo de apoio, com nome também diferente, mas é um concurso específico da educação especial. Então, o que você coloca é para mostrar que, como esse cargo de vocês acaba ficando tão fragilizado, a gente tem uma natureza do trabalho distinto. Quando a gente fala que a função é o conjunto de atribuições, eu posso ter atribuições mais ou menos, assim, uma quantidade de atribuições descritas, maior ou menor, mas o fato é que está dentro de um escopo, dentro de o que caracteriza uma função. O que você está descrevendo e é verdade. Na sua interação direta com a criança, porque você está, eu dou sempre o exemplo assim, eu estou aqui com a criança especial. Aí, não, vou dar o exemplo contrário. Estou aqui com a criança na educação infantil. Aí a criança fez xixi e cocô. Aí eu vou dar para outra profissional que vai fazer a troca. Se eu sou apoio, não é que eu vou lá e vou fazer a troca. Eu vou pegar a fralda na gaveta e vou falar, troca aí, professora. A função então, a professora continua com a interação. E eu só fui pegar a fralda na gaveta e dei na mão dela, para ela fazer a troca. Isso, apesar de questionável, se deveria existir, etc., mas isso é uma função de auxiliar. Agora, se eu estou atuando diretamente e o cuidar e o educar é indissociável, eu não posso rasgar isso. Senão, está escancarado que eu estou dividindo algo que não é para dividir. Então, isso é bastante importante que você falou e acho que ajuda para a gente pensar o desafio da educação especial. A Bruna fez um resgate importante, queria dialogar com uma questão que ela falou, que eu passei meio batido, acho que vale a pena, apesar que eu entendi. O primeiro argumento da prefeitura era a transformação de cargo e tal. O segundo, de que a lei não se aplica no município porque tem professor, e depois veio com a desculpa do aspecto financeiro. O aspecto financeiro é isso, a estratégia acho que vocês estão tocando, os dados econômicos mostram, importante ter feito esse levantamento e segue a luta. Sobre a questão da transformação, é limpar o terreno completamente. O que é transformação? E eu falei rápido aqui. Eu tenho o cargo de professor aqui, e temos o nosso cargo. A transformação é eu juntar esses dois cargos. Isso não pode fazer, mas a gente não reivindica isso. Eu tenho um cargo que pode ser professor de educação básica, professor de educação infantil, o cargo que eu tenho já no município, e com o nome que tem, eu não vou juntar nesse que já tem. Só que a gente tem, assim, normalmente, artigo 5º da classe docente. Aí, inciso 1, vem professor de educação básica 2. Inciso 2, professor de educação básica 1. Inciso 3, professor de educação especial. Inciso 4, professor especialista. A gente vai entrar. Inciso 5, nós, por exemplo, professor da primeira infância. Ou você vai ficar só de 0 a 3, professor da primeiríssima infância, professor de creche, professor de desenvolvimento infantil. Eu posso criar isso. Eu estou trazendo para ser um cargo a mais, como parte da classe docente. Então, faz uma sugestão de uma minuta de lei e a gente adequa e vai disputar para combater esses argumentos. Então, não é transformação do cargo, afronta ao princípio do concurso público e tal. Não afronta a súmula vinculante, número 43 do STF. A gente está discutindo o reconhecimento da função docente do cargo, é a aplicação do artigo 61 da LDB. E isso é importante para a gente resgatar uma série de referências que são utilizadas. Falei da COPEDU, que é a Comissão Permanente de Educação do Conselho Nacional do Ministério Público, esses materiais aí, né, vai disponibilizar, se o sindicato ainda não acessou, tal, tá, a gente disponibilizou pelo movimento, a nota, né, a defesa da constitucionalidade da Lei 15.326 pelo MPF, Ministério Público Federal, e pela Advocacia Geral da União. Então, pontos de apoio para não falar, isso é coisa que o Alexandre está falando, ou o jurídico do sindicato que está falando. Não, são, inclusive, esses órgãos que têm um peso pela posição que estão defendendo, e a gente tem que usar a nosso favor. Alguém mais quer falar? Davi quer falar sempre que eu abro o meu microfone. Alguém mais? Posso dar? Isso. Pode falar, Max. Posso falar um pouquinho, Bruna? Sim, por favor. Opa. Tinha fechado meu microfone aqui do celular.
Não, assim, foi falado ali sobre a qualidade dos servidores, né? Joinville, ele, excepcionalmente, não, em geral, eu acredito que os servidores sejam todos muito bons, mas Joinville tem uma qualidade, uma formação, uma atuação nas unidades muito boa. Nossos servidores, eles são extremamente qualificados, e isso é uma das coisas que, inclusive, a prefeitura vem tentando destruir, né? Em Joinville a gente tem agora 2 concursos, 3 concursos atrás, começou a surgir os ADIs, que são de nível médio. Esses não entrariam nessa lei, né, pela formação, e dentro desse movimento que é feito pelo sindicato, dentro desse movimento que a gente defende, que se abra espaço para eles terem a formação e poderem reivindicar todos os direitos que a lei garante. Então, isso eu acho relevante a gente falar. A questão da prefeitura, assim, também, que dentro do ambiente escolar é um dos cargos mais assediados para fazer todo quanto é tipo de serviço das outras pessoas, né? Se faltou um professor, é ele que vai substituir, porque ele já tem um contato com as crianças, ele está lá no meio da sala de aula, ele está no meio do ambiente escolar. Se precisou fazer qualquer outra coisa, o Ale citou muito bem aí das questões de troca, de apoio, né? Então, são esses profissionais que são assediados e com as N desculpas, e sempre com aquela culpa religiosa, assim, né? Faz isso para cuidar da criança, para o tratamento especial que ela merece. E não, a gente não está querendo desmerecer nenhuma criança, nenhuma família, nem ninguém dentro do ambiente escolar, mas que todo mundo seja reconhecido de forma justa. E eu posso tá me equivocando, mas durante a fala do Ale ali também, quando tu falou assim de trazer para o mesmo espaço, trazer, equiparar os cargos, me veio a imagem muito clara, assim, de, por exemplo, nos anos finais, a gente tem diversas modalidades de professores. Tem o professor de educação física, tem o professor de ensino religioso, tem o professor de matemática, tem o professor de língua portuguesa. Todos eles têm suas responsabilidades, mas são todos eles professores. E é a mesma coisa que a gente está reivindicando pro magistério, que eles sejam reconhecidos como profissionais do magistério, que eles sejam, né, valorizados dentro das suas responsabilidades, com um piso garantido, com essa questão financeira, com todas as garantias, por exemplo, a aposentadoria especial, dentro da sua profissão. É esse respeito que a gente quer. Era essa intervenção que eu queria contribuir. Certo. Alguém mandou alguma pergunta no chat? Eu vi ali, e aí eu chegou? posso... Desculpa. Eu vi a Grazi que escreveu e o Michael fez a fala. Queria propor, talvez, Bruna, se foi isso, eu faço essas duas respostas e devolvo a palavra e talvez pensar o encaminhamento, como que vocês estão conduzindo, que vocês estão fazendo a luta, e a gente está à disposição. Essa reunião aqui vai também gravada, usar da melhor maneira, a gente segue em contato. Quero registrar aqui, né, que tenho contato com a atual gestão do Sinsege, a gente está em contato, servidoras também a gente vai conversando, né. O Michael, eu acho que é uma boa analogia, tem especificidades um pouco diferentes, mas acho que a lógica de fundo é essa, quer dizer, por exemplo, está previsto, artigo 5º, inciso 4 da resolução número 5 de 2010, que não pode ter diferença de compreensão de que uma professora ou um professor é maior do que o outro por conta do segmento, porque não é um segmento mais importante que o outro. Então, essa analogia com os professores especialistas ali nos anos finais pode ser uma comparação para dizer, nosso trabalho é tão importante quanto, e a gente tem que ser reconhecido como professor, como professora. Sobre a questão de substituir, no relato que é feito, por que a gente fala que isso também é uma expressão da precarização? Porque cada cargo substitui o seu. Então, é ilegal quando eu estou substituindo uma professora. Porque se eu não sou reconhecida como docente, eu não posso substituir a professora. Se eu fico o dia inteiro, ou um período, vai contar como dia letivo? Se o município não me considera como docente, por que está contando como dia letivo? Ou outros problemas e outras contradições. Então, de fato, essa lei tem sido tão importante para escancarar, de fato, qual o modelo de estruturação e por que prejudica, e por que tem precarizado. A servidora do cargo que não exigiu a escolaridade do concurso vai abrir um prazo para ela fazer.
E isso não tem como mesmo, porque isso estava desde 96. Errado foi o município que fez o concurso desse jeito. Abre-se um prazo, você só vai ser enquadrada quando tiver escolaridade. Ah, mas eu estou para aposentar, eu não tenho mais condição, não quero fazer, etc. Bom, é uma decisão sua, tranquilo, e você vai continuar, não vai ser exonerada, não vai conseguir. Nós lutamos, inclusive, para que nesses casos há uma melhora de salário, pensar a jornada, tem um monte de coisa para fazer. Agora, é abrir a possibilidade para fazer. Eu acho que isso é importante, a descrição anterior ali do trabalho, porque a gente sabe que não funciona, a unidade escolar sem vocês não funciona. Sem professor, às vezes funciona, mas sem vocês não funciona, né? E a Grazi coloca aqui o seguinte: a prefeitura disse que não tem dinheiro, qual vai ser a nossa postura agora? Entrar no Ministério Público seria uma opção mais rápida? O que podemos fazer para agilizar o processo? Eu falei no início, e sou muito convencido pela prática, e com todo o respeito também, não necessariamente precisa concordar, mas a experiência tem mostrado que, apesar de muito desgastante e não necessariamente rápido, a forma mais efetiva para garantir esse direito é a disputa direta com a prefeitura, forçando, cercando, construindo os passos. Por quê? O Ministério Público, o que eu falo sempre é que não tem volta. Se o Ministério Público falar que está ok, que o município não está irregular, e referendo o que o prefeito falou, de que a lei não se aplica no município, etc., que pode acontecer, tem promotor, promotora fazendo isso. Esquece, não vai avançar mais nada, porque se o próprio Ministério Público está falando, você acha que a prefeitura vai mexer? Então, cuidado. Mesma coisa quando entra com a ação. Mesma coisa quando está indo fazer consulta ao Tribunal de Contas. Então, muito cuidado, porque não são os órgãos que necessariamente chancelam isso. Então, é forçar mostrando, primeiro, tem verba para fazer. Segundo, com todo cuidado, quero dizer isso, cidades que estão comprovando que não tem a condição financeira para fazer agora, e nós entendemos que é uma coisa de 30 anos, faz com calma, tem uma carência, faz escalonamento, porque se o município enche a boca para dizer, eu queria fazer tudo aí, mas não vou fazer por uma questão financeira. Ué, se você está enchendo a boca para falar isso, prefeitura, você está dizendo que você confia que legalmente a lei de responsabilidade fiscal te protege para você não pagar. Ué, então faz a lei e coloca, que quando eu tiver dinheiro eu pago. Você quer bancar isso? Porque nós queremos que faça a lei e coloque isso, e nós vamos falar, nós vamos provar que você tem condição financeira e que você não pode escalonar indevidamente. Não é falar, eu quero escalonar em 10 vezes. Não é assim. Você tem justificativa para fazer isso? Então não é uma discricionariedade. A lei está vigente, tem que cumprir. Sobre a vontade política, né? A Flávia coloca aqui, acontece que não há vontade política da prefeitura de reconhecer as auxiliares ADIs como componentes do plano de carreira do magistério. A prefeitura já é assunto resolvido. Eu tenho escutado sempre isso. Foi o que eu falei. Não tem nenhuma prefeitura que falou, nossa, eu quero aplicar. Tem prefeitura que está literalmente enrolando, tem prefeitura que fala não, e tem prefeitura que fala, não, assunto encerrado, sumam da minha frente. A gente vai ouvir o que ele está falando? A gente vai fazer o que ele está mandando fazer? Vamos para o judiciário? É tudo que ele quer, que a gente saia da frente da porta dele, que a gente pare de responsabilizar ele. Não, ele é o responsável. Mas é a vontade dele, o parecer dele, pode, vai. Quantos não a gente já tomou na vida? A gente reitera, coloca os fundamentos, combate, expõe a contradição, joga a população contra ele, mostrando que ele está errado, que ele diz defender a educação infantil. Nós estamos no mês da educação infantil. Terça-feira que vem, dia 25, é o dia da educação infantil. Pelo movimento vai ser um dia de luta, semana inteira, semana que vem. Nós vamos fazer e vamos escancarar. Cadê os prefeitos, as prefeitas que ficam papagaiando aí, que defende a primeira infância, que tudo é... E aí? E a educação infantil? Como é que está sendo estruturado? Então, é isso que eu tentei expor aqui, de que não tem mágica, atalho. É seguir, combater, combater, combater. Mas é o que eu falei, dá raiva. 7 meses da lei vigente, quem está todo dia? Mas é uma lei ainda em disputa. É uma lei que está... a clássica de a luta faz a lei. Foi muita luta para fazer a lei, mas agora é a luta para efetivar a lei. E é uma outra etapa, e faz parte. Então... cabeça erguida, cara limpa, entendendo que o que tem sido essa luta, o que tem sido essa pauta, e vamos seguir adiante, vamos fazer o combate. A ideia da atividade de hoje é ser uma atividade de formação, da gente debater, da gente ter os elementos, cada uma com a sua linguagem, porque tem gente da pedagogia, tem gente, né, eu falei aqui muito na perspectiva jurídica, né, mas a gente precisa reproduzir o que nessa atividade aqui de pouco mais de 1 hora, o que a gente está falando aqui, todo mundo tem que estar na ponta da língua para conversar com a colega do trabalho, conversar com a professora que acha que está tomando lugar,
conversar com o pai e com a mãe, né? Fazer um panfleto direcionado para a população, né, para a comunidade escolar, rebater cada um dos pontos. A gente sabe que as prefeituras dominam a Câmara, mas usar alguma voz dissonante de oposição comprometida com a luta dos servidores, se der para fazer uma audiência pública, usar a tribuna livre, vocês têm o apoio do sindicato, construir esses passos para ir explorando e avançando. É isso que o movimento nacionalmente está fazendo. Vocês têm ouvido a própria Luciane Cavalcante, autora da lei também, que é contra isso, judicializar, etc., porque a gente tem que construir esses passos aí, avançando na luta, para a gente usar esse momento, que apesar dos pesares, com todas as dificuldades, essa pauta nunca foi tão forte. Ou antes da Lei 15.326, quando se fazia essa luta, não tinha tanta força como tem hoje. Antes falava que era ilegal, inconstitucional. Agora eles estão tendo que dar desculpa de que não tem dinheiro. Agora estão dando desculpa que a lei não se aplica no município porque tem professora. A pergunta é por que só tem? Só tem que ter professora. Então, vai ter próximo edital de concurso do cargo de vocês? Vamos tentar derrubar, mostrar que está errado. E assim vai, tem um monte de coisa para fazer. Então, vamos usar isso como ponto de apoio para avançar a luta, organizar e seguir os próximos passos. Então, vamos seguir firme, parabéns ao sindicato, parabéns à comissão, parabéns a cada uma de vocês que está todo dia aí exercendo a atividade docente, são professoras, e a gente precisa lutar para garantir os direitos decorrentes do cotidiano do trabalho de vocês. Eu sigo à disposição e agradeço aí o convite que foi feito e vamos seguir firme e forte na luta. A gente que agradece. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, né? A gente vai, como eu falei, a gente vai deixar essa gravação disponível no YouTube, então acho que é bem importante que todo mundo depois ajude a divulgar, né? Quem participou nos seus locais de trabalho. Bem importante essa data que o Alexandre colocou, né? Que vai ser um dia de mobilização aí nacional sobre a aplicação da lei. E, assim, em breve, né, a gente tem uma nova campanha salarial e a gente vai estar seguindo pautando isso, né, em outras reuniões e tudo mais. Então, acompanhem, né, as redes do sindicato. Quem ainda não tem representante de local de trabalho eleito, né, se alguém está aqui e não tem um representante de local de trabalho eleito, importante que se eleja, porque a gente vai ter em breve uma reunião do Conselho de Representantes, onde a gente vai pautar isso, né, essa luta, e eu acho que é isso, assim. Agradeço a presença de todo mundo, agradeço a presença do Alexandre, e a gente vai continuar aí em diálogo para discutir a aplicação dessa lei. É isso. Obrigada, boa noite. Boa noite. Valeu, gente, boa noite.